Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então agora vocês farão uma atividade de ciências, né, que está na página 146 até a página 149. Então tá assim, número 1. Veja abaixo o brinquedo que Elaine montou. Então aqui tem um brinquedo, né? Ela em uma varinha de madeira, Elaine amarrou um pedaço de barbante. Na ponta do barbante ela amarrou um imã. E em um recipiente com água, Elaine colocou peixinhos de EVA, um tipo de espuma. Ao utilizar o brinquedo, Elaine percebeu que nenhum peixinho de EVA foi atraído pelo imã. Por que isso ocorreu? Por que nenhum peixinho, né, foi atraído pelo imã que ela colocou na ponta do barbante, né? Então o imã, ele só atrai objetos feitos de alguns metais, tá bom? Como os peixinhos foram feitos de EVA, eles não foram atraídos pelo imã, tá bom? Então o imã ele só atrai materiais, objetos, né, que são feitos de metais, pelo alguns metais, tá? Letra B. Contorne os objetos que Elaine conseguiria pescar com a varinha produzida com ela. Então você vai contornar alguns objetos que têm alguns metais, tá bom? Número 2. Beatriz passou um imã várias vezes sobre uma régua de metal, sempre no mesmo sentido, realizando um processo chamado imantação. Em seguida, ela aproximou a régua de alguns clipes de metal e percebeu que eles foram atraídos por ela. Letra A. Pinte o quadro dos objetos que Beatriz poderia imantar. Então, olha, o alfinete, a tesoura e os pregos, tá bom? Letra B. A régua que de Beatriz é um exemplo de imã natural ou artificial? A régua. Então, ela é artificial, né? Após alguns minutos, Beatriz aproximou novamente a régua dos clipes de metal e dessa vez eles não foram atraídos. Pesquise o porquê disso ter acontecido, né? Então, ao imantar a régua, né, de metal, Beatriz obteve um imã, mas um imã temporário, tá? Esse tipo de imã, ele perde, né, suas propriedades magnéticas após um certo período de tempo, tá? Por isso que depois, né, ela não conseguiu atrair esses clipes, né, que são metálicos. 3. Carlos estava brincando com o imã e o deixou cair, quebrando-o em duas partes. Marque um X na afirmativa correta, né? Então, cada uma das partes dará origem a um novo imã, tá? Mesmo ele caindo no chão e quebrando, então cada uma das partes virou um novo imã, tá? 4. Ligue os itens da primeira coluna aos seus correspondentes da segunda coluna. Então, ímãs permanentes são aqueles que mantêm suas propriedades magnéticas indefinidamente. Ímãs temporários, né, são aqueles que perdem suas propriedades magnéticas após certo tempo. E os ímãs artificiais são aqueles fabricados pelo processo de imantação. 5. Rafaela aproximou dois ímãs conforme a ilustração ao lado e percebeu que surgiu uma força de repulsão entre eles. Por que isso ocorreu, né? Então, porque ela aproximou o polo, né, de um ímã ao mesmo polo de outro ímã, né? Ou seja, pode ser o polo norte com o polo norte ou o polo sul com o polo sul, tá? Então, ela aproximou, né, o mesmo polo, né, de um ímã com o outro. B. Desenhe no espaço abaixo um esquema que representa a posição em que os ímãs devem ficar para que isso não aconteça, tá? Então aqui vocês vão colocar, por exemplo, vocês vão colocar a letrinha, tá? Ou vocês podem pintar também, igual tá aqui, né, de cinza e vermelho, tá? Então, para que isso não ocorra, você tem que colocar, por exemplo, aqui tem dois, né? Então, aqui você tem que colocar norte com sul, o sul com o norte, tá vendo? E o sul aqui, ao contrário. Então, para poder atrair, tem que colocar o sul com o norte, tá? Se colocar sul com sul, não vai atrair, porque vai ter força de repulsão. E se colocar norte com norte, também vai acontecer isso, tá? Então, tem que estar com polos contrários, tá? Então, aqui, norte com sul, norte com sul. E aqui, sul com norte, tá? Então, vocês podem pintar ou botar a letrinha. A mãe de Antônio fixa recados para ele com ímãs na porta da geladeira.
Por que é possível utilizar ímãs para fixar os recados na porta da geladeira? Ligue a frase abaixo com o seu complemento adequado. Então, é possível usar ímãs para fixar recados na porta da geladeira porque a porta da geladeira é feita de metal que é atraído pelos ímãs. E você utiliza ímãs, né, em algumas situações do seu dia a dia? Troque ideias com seus colegas, tá bom? Beijinhos!